A bacia do Rio Gramame é um importante manancial localizado no litoral sul da Paraíba. É ela a responsável pelo abastecimento de água da população da região metropolitana de João Pessoa. O problema é que ao longo dos anos o Rio Gramame vem passando por um grave processo de degradação e poluição. A situação levou os Ministérios Públicos Estadual e Federal a unir esforços para tentar resolver o problema. É o que você confere agora. A bacia do Rio Gramame é responsável pelo abastecimento da região metropolitana de João Pessoa. São mais de 1 milhão de habitantes que dependem desta água. E para preservar tudo isso, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal têm atuado há 8 anos para garantir o cumprimento de leis de preservação das remanescentes florestais e da água. Um termo de cooperação técnica foi assinado para fazer um diagnóstico da região. A bacia dele está inserida numa área de uso muito intenso na região estadual. É uma área que é submetida ao cultivo de cana-de-açúcar. Na verdade, a principal cultura aqui da região é a cana-de-açúcar. E esse cultivo da cana-de-açúcar tem provocado, sim, a ocupação, né, de áreas protegidas, não só do Rio Gramame, como de outros rios da região também. Tá? Então, o que a gente tem detectado, que são áreas de preservação permanente tanto do leito do rio quanto de várias nascentes dele já foram ocupadas por cana-de-açúcar. Então, isso demanda um trabalho urgente de retirar essa cultura que foi feita e recuperar essas áreas. Para unir forças em busca de soluções, houve a criação de um grupo. Ministérios Públicos Estadual e Federal, Secretarias de Meio Ambiente, SUDEMA, IBAMA, CAGEPA, instituições de ensino, sindicatos, comitês e associações trabalham agora de forma integrada. O Fórum de Proteção do Gramame foi lançado em novembro de 2015. As reuniões acontecem periodicamente. A coordenação do fórum é feita pelos Ministérios Públicos. Acho que motivou a criação do fórum a necessidade muito grande da grande João Pessoa e da Paraíba em si decidir e trabalhar sobre a sua viabilidade hídrica como grande cidade. Estamos tratando do rio que abastece essa cidade, que abastece 1 milhão de pessoas, e sem ele nós temos poucas condições de ser viáveis do ponto de vista hídrico. Então é preciso juntar a sociedade civil organizada, governos, órgãos de fiscalização, Ministério Público para buscar soluções. Todos têm atuações pontuais. Ações não só repressivas, mas também educativas. Uma das propostas do fórum é disseminar o conceito de que a área é importante e precisa de cuidados. Uma mira do grupo está no Distrito Industrial. Existem também problemas também de poluição do rio, né, através do lançamento de efluentes pelas indústrias situadas no Distrito Industrial de João Pessoa. E diante disso, o Fórum busca que essas empresas poluidoras mudem de lado e passem a contribuir com a preservação do rio. São cerca de 80 indústrias que estão na mira dos órgãos para serem certificadas de que são ambientalmente responsáveis. E foi nessa proposta que surgiu a ideia do Selo Gramame. Esse selo vai premiar aquelas empresas públicas ou privadas que, além de fazer a sua obrigação de preservação do meio ambiente, também tiveram um plus, fizeram algo mais para essa preservação, para essa proteção ambiental. Todas as ações com o único objetivo de preservar os nossos recursos naturais, uma grande fonte de vida. Nós já identificamos cerca de 70 fontes que estavam desaparecendo por causa do desflorestamento. Estão sendo demarcadas, cercadas e reflorestadas para reviver essas fontes. Caixas eletrônicos sem acessibilidade e descumprimento da lei que institui o tempo máximo de espera para atendimento são algumas das irregularidades praticadas por agências bancárias em municípios da região de Campina Grande. A seguir, você vai ver o que a Diretoria Regional do MP-PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, tem feito sobre o assunto. As reclamações com o atendimento das agências bancárias são constantes. O problema é nacional e a realidade na Paraíba não é diferente. Mas, em contrapartida às reclamações, os bancos ainda limitam os serviços alegando crise. Em 2016, alguns bancos anunciaram o fechamento de agências e acordos para a demissão de funcionários com o objetivo de cortar gastos. Em Campina Grande, clientes reclamam até da falta de garantia do direito de prioridade nas filas. Tanto para falar com o gerente, como aqueles rapazes que ajudam no caixa,
E quando a gente vai lá para cima que pede uma ficha de idoso, elas dão quando querem, a mocinha lá de cima, e passa 3, 4 jovens, depois um idoso. 3, 4 pessoas jovens, depois nós que somos idosas. Falta de acessibilidade também estão entre as queixas dos clientes, mas nada é mais frequente do que as reclamações com a demora no atendimento. Ainda deixa muito a desejar, né? Justamente essa semana eu fui resolver um problema no banco, né? E passei mais de 2 horas esperando para ser atendida. E essas falhas no atendimento ao consumidor não escaparam da atuação do Ministério Público da Paraíba. Recentemente, as cidades de Campina Grande, Souza, Patos e Cajazeiras passaram por fiscalização. O MP-PROCON ele promoveu fiscalização em mais de 30 agências das cidades de Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. Essas fiscalizações duraram cerca de 2 semanas e atuou em todas essas 30 agências referidas. Tudo para colocar em prática as normas e leis que regem esses serviços. Luciano Sodré detalha que alguns municípios têm as próprias leis que amparam o consumidor. Nos demais casos, aplica-se a legislação estadual. São 4 leis estaduais que versam sobre atividade bancária. Então, nós fiscalizamos a existência de banheiros sanitários distintos para homens e mulheres, devidamente adaptados para portadores de deficiência. Fiscalizamos a existência de assentos para obesos, na quantidade mínima de 2, como dispõe a legislação. Verificamos a existência de caixas eletrônicos adaptados para portadores de deficiência e cadeirantes. E fiscalizamos a denominada Lei das Filas, né? Que é o que mais o consumidor paraibano reclama, junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Também nós fiscalizamos essa legislação. A fiscalização encontrou justamente o que a população se depara diariamente. Todas nelas nós identificamos irregularidades, seja em relação à Lei das Filas, seja em relação às demais legislações. E todas foram devidamente autuadas pelo MP-PROCON. Ao todo foram aplicadas multas que somam R$700 mil. Foram 27 decisões administrativas, sendo 14 objetos de recurso administrativo, outros 8 procedimentos administrativos transitados em julgados e os casos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral. Em 5 decisões administrativas, já houve o pagamento de multas por agências dos bancos Santander e Caixa Econômica Federal. E as ações do MP-PROCON continuam. Ela é constante. A questão dos bancos, ela faz e fará parte do planejamento do MP-PROCON e temos a ideia de mensalmente fazermos essas fiscalizações nas agências bancárias. No próximo bloco, não perca a entrevista com o assessor jurídico do Ministério Público da Paraíba, Eduardo Pontes Cruz. Ele é pós-graduando em Direito Processual Civil e vai falar sobre o tema divórcio e separação. Não saia daí!